Maria, a mãe de Jesus, é uma figura admirada por sua fé, obediência e papel único na história do cristianismo. Mas ao longo do tempo, surgiram muitas histórias sobre ela que não estão na Bíblia. Essas ideias podem até parecer verdadeiras, mas será que realmente fazem parte do plano de Deus? Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre Maria? Hoje, vamos falar sobre 10 mentiras que te contaram sobre a Virgem Maria. Será que essas crenças estão mudando o jeito como enxergamos Maria e até mesmo nossa fé? Vamos olhar para a Bíblia e entender melhor o papel dela, sem distorções. E se você gosta de conteúdos assim, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Maria, a mãe de Jesus, é sem dúvida uma figura muito especial na Bíblia. Escolhida por Deus para trazer o Salvador ao mundo, sua fé e obediência são inspiradoras. No entanto, ao longo dos séculos, várias ideias foram associadas a ela, algumas delas muito diferentes do que a Bíblia ensina. Essas crenças, por mais bem intencionadas que sejam, podem nos afastar do que Deus realmente quer que entendamos. Um exemplo disso é o título de Mãe de Deus, que muitas pessoas usam para se referir a Maria. A Bíblia nos ensina que Maria foi a mãe de Jesus em sua forma humana, mas ela não criou ou deu origem à sua divindade. Jesus sempre existiu como Deus, antes mesmo da criação do mundo, como lemos em João 1:3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Outro ponto que divide opiniões é a ideia de que Maria permaneceu virgem para sempre. A Bíblia, no entanto, menciona irmãos de Jesus em vários momentos, como em Mateus 13:55-56. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Esses textos indicam que Jesus teve irmãos de sangue, algo que contraria a ideia de uma virgindade eterna. Além disso, há quem diga que Maria nunca pecou. Mas em Lucas 1:47, Maria mesma reconhece a Deus como seu Salvador. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso mostra que ela, assim como todos nós, também precisava da salvação. Essas são apenas algumas das crenças que discutiremos. Vamos analisar o que a Bíblia realmente diz sobre Maria, comparando com as ideias que se espalharam ao longo do tempo. Assim, poderemos compreender sua verdadeira importância e o propósito que Deus tinha para ela. 1. Maria é a mãe de Deus. Embora Maria tenha sido a mãe de Jesus em sua forma humana, a Bíblia deixa claro que Jesus, como Deus, sempre existiu. João 1:3 explica: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Maria foi escolhida para trazer o Salvador ao mundo, mas isso não significa que ela seja mãe da divindade de Cristo. A ideia de que Maria permaneceu virgem para sempre não encontra base bíblica. Em Mateus 13:55-56, os irmãos de Jesus são mencionados. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Esses irmãos e irmãs eram filhos de Maria e José. 3. Maria nasceu sem pecado, Imaculada Conceição.
Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso inclui Maria, que reconheceu sua necessidade de um Salvador em Lucas 1:47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se ela fosse sem pecado, não precisaria de salvação. 4. Maria ascendeu ao céu em corpo e alma. O dogma da Assunção ensina que Maria foi levada ao céu de forma especial. Mas a Bíblia só relata a ascensão de Jesus em Atos 1:9. Todos os demais crentes, incluindo Maria, aguardam a ressurreição no retorno de Cristo. 1 Tessalonicenses 4:16. 5. Maria é mediadora entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. É claro, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus. A Bíblia nunca menciona Maria como mediadora. Ela foi uma serva fiel, mas nossa comunhão com Deus só acontece através de Jesus. 6. Maria é a Rainha do Céu. O título Rainha do Céu aparece na Bíblia, mas em um contexto de idolatria. Jeremias 7:18 fala de um culto pagão. As mulheres preparam bolos para a Rainha do Céu. Associar esse título a Maria é desviar sua verdadeira missão de apontar para Cristo. 7. Maria pode ouvir nossas orações. A onipresença é um atributo exclusivo de Deus. O Salmo 139, 7 e 10 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A Bíblia nunca ensina que Maria ou outros santos têm essa capacidade. 8. Aparições de Maria são mensagens divinas. Algumas aparições atribuídas a Maria têm mensagens que não estão de acordo com a Bíblia. Hebreus 1:1-2 afirma que Deus falou de forma definitiva através de Jesus. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Qualquer mensagem que contradiga a palavra de Deus deve ser rejeitada. 9. Maria é mãe de todos os cristãos. Na cruz, Jesus disse a João: eis aí tua mãe. João 19:27. Esse gesto foi um cuidado com Maria, confiando-a a João. Não é um mandamento para considerá-la mãe espiritual de todos os crentes. Nossa relação espiritual é direta com Deus. João 1:12. 10. Maria cometeu adultério. Essa acusação absurda surgiu de críticas ao cristianismo. Mateus 1:18-20. Esclarece que Maria concebeu por obra do Espírito Santo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Maria foi fiel e obediente, escolhida por Deus para um papel único. Essas 10 crenças mostram como a Bíblia deve ser nossa fonte de verdade. Maria foi uma serva fiel, mas nunca buscou ou recebeu o papel central na fé cristã. Depois de analisar essas 10 crenças sobre Maria, fica claro que muitas delas não têm base bíblica e foram criadas ao longo do tempo por interpretações humanas. Isso nos leva a uma pergunta importante: por que devemos voltar sempre às Escrituras? Maria foi uma mulher especial, escolhida por Deus para um propósito único. Sua fé e obediência são exemplos lindos para todos nós. Mas ao atribuir a ela títulos ou funções que não aparecem na Bíblia, podemos acabar desviando o foco do verdadeiro centro da fé cristã. Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o único Salvador e aquele que nos conecta diretamente ao Pai. Maria nunca buscou glória para si mesma. Pelo contrário, sua vida sempre apontou para Cristo. Em Lucas 1:46-48, ela disse:
Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Por isso, acredito que reconhecer Maria como uma serva fiel e obediente não diminui sua importância, mas coloca sua história no lugar que Deus planejou. Afinal, será que não deveríamos seguir o exemplo de Maria e apontar nossas vidas para Jesus, ao invés de exaltarmos qualquer outra coisa? É impossível não admirar a fé e a humildade de Maria, uma mulher que confiou plenamente no plano de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes. Mas nada no Evangelho pede que ela seja exaltada acima de Jesus. Pelo contrário, sua vida sempre apontou para Cristo como o único digno de adoração. É essencial olhar para a Bíblia como nossa fonte de verdade, evitando adicionar ou retirar aquilo que Deus revelou. Quando colocamos qualquer coisa no lugar de Jesus, perdemos a essência do Evangelho. A fé verdadeira não busca intermediários. Ela é direta, entre nós e o Pai, através do Filho. Agora é com você. O que acha dessas questões? Quero saber seu ponto de vista. Deixe seu comentário aqui abaixo e até o próximo vídeo.